Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês de um tema extremamente comum aqui no consultório, né? A gente vê no dia a dia aí com muita frequência, que é cortando o cordão umbilical em relação à família de origem. Bom, a gente vê muito aí as pessoas se sentindo responsáveis pelos problemas da família de origem. Então no dia a dia eu costumo receber muitas pessoas com queixas semelhantes. Então as pessoas acabam se envolvendo no problema da família de origem e se sentem responsáveis a querer resolver. Então vou dar alguns exemplos que costumam acontecer muito. Por exemplo, os filhos, quando eles se sentem responsáveis pelos pais, eles passam a executar uma função onde agora eles, que são como se eles fossem os pais, né? Simbolicamente eles passam a ser os pais. E aí eles seguem a vida desesperados e preocupados, porque aí ele quer decidir o que o pai pode ou não fazer, o que a mãe pode ou não fazer, fica ali no meio. Outra situação quando o filho ele percebe que os pais estão no movimento de separação e aí ele fica ali tentando intermediar esses conflitos, fica tentando resolver, aí ele absorve os problemas para ele. Muitas vezes os pais colocam, né, os filhos nesse lugar também. Os filhos, quando às vezes começa a proteger ou um ou outro, né? Então começa a proteger a mãe e aí defende a mãe e ataca o pai, ou protege o pai e ataca a mãe. Irmãos, né? Quando um se acha responsável pelos outros e quer decidir a vida dos outros, o que cada um tem que fazer, como é que tem que ser. Outras questões também bastante comum quando o filho casa e quando os pais ainda continuam se envolvendo na vida dos filhos, né? Ficam de uma forma muito invasiva, né? Eles se envolvem financeiramente, esses filhos ainda dependem desses pais, os pais ainda determinam o que os filhos podem ou não fazer, né? É interessante isso, porque às vezes tem pessoas assim, eu gostaria de fazer isso, mas meus pais não aceitam. Aí você pergunta, né? Tá, quantos anos você tem? A pessoa, eu tenho 40, ou às vezes 30, 45, enfim. E depende ainda dessa autorização dos pais, gente, olha só. Então assim, os pais não autorizam. Mas gente, mas você já é adulto. E aí é interessante, lembrando até de um vídeo que eu gravei aí um tempo atrás, falando sobre os vários partos na vida. Então, a partir do momento que nós somos adultos e independentes, nós passamos por um novo parto, onde é como se nós nascêssemos de nós mesmos e passamos a nos tornar pai e mãe de nós mesmos. Ou seja, eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida, eu não preciso mais da autorização ou dos cuidados. Olha só, cuidados do pai e da mãe. E às vezes tem mãe que sofre nesse lugar, né? Porque ela quer sempre ser a mãe. E aí eu costumo falar nos cursos que a função pai e mãe tem aposentadoria. A partir do momento que esses filhos ficam adultos, eles precisam ir para a vida de forma independente. E os pais deixam de executar essa função de pai e mãe. Claro, eles sempre vão continuar sendo os pais, né? Sempre vai existir esse amor, mas eles não precisam mais cuidar, né? Os filhos já são adultos. E aí é comum, às vezes a gente ainda vê que alguns pais sofrem com isso e querem continuar cuidando, né? Fica preocupado, porque chama até de menino, né? Porque as crianças. Aliás, estou lembrando aqui de um cliente que eu atendi, toda vez que ele falava, né, se referia aos filhos, ele falava das crianças, né? Então, porque as crianças vão estar lá em casa esse final de semana. Aí quantos anos tem as crianças, né? A mais velha tem 30 e pouco, o mais novo tem 26. Então, olha só as crianças, né? Aí os pais parece que sempre olham para os filhos como se eles fossem crianças. E não adultos, né, independentes, isso é saudável. Por isso que o casal, eles devem manter a relação marido e mulher. Muitos casais abortam essa relação marido e mulher e se tornam apenas pai e mãe e vivem em função dos filhos, só no cuidado, até o corpo muda, né? Eles viram só pai e mãe, praticamente não funcionam mais como marido e mulher, não tem mais praticamente nada como casal.
E aí é claro, na hora que esses filhos saem de casa, um olha para o outro e tipo, quem é você, né? Quem somos nós? Cadê a nossa relação? Então fica um vazio, né? Aquele buraco imenso. E aí eles não dão conta, então eles têm que trazer esses filhos de volta, ou tem que ir lá e ficar se envolvendo. E aquela neurose, né, que a gente vê bastante aí. Então, cortar o cordão umbilical significa, a partir do momento que eu sou independente, eu sigo a minha vida e eu vou por energia na minha família atual. Esse é o movimento saudável, né? Seguir, se libertar. E outra coisa, né, que eu falo muitas das pessoas, eu vejo que até sofrem ouvir isso, né? Quando eu falo assim, você precisa aceitar os seus pais do jeito que eles são. Aceitar não significa concordar, né? Quando eu falo isso não é só com os pais, né? Com o tio, com o cunhado, com quem quer que seja. Ou seja, eu aceitar no sentido de respeitar. Eu respeito as pessoas adultas fazendo o que elas querem, o que for melhor para elas. Eu não posso ficar lá interferindo, né? Ou, eu não concordo, eu vou ter que mudar. Eu posso não concordar, mas eu não tenho que invadir. Como o outro também pode não concordar com a forma como eu sigo a minha vida, mas eu tenho o direito de seguir do jeito que eu acho que é mais adequado para mim. E é isso, né? E aí eu me liberto. Então, cortar esse cordão e seguir a sua própria vida, né? Ufa, isso dá liberdade, dá muito mais prazer, e aí a gente pode olhar para a família com muito mais amor, porque assim, a gente delega o que é deles, né? O que é meu e fica cada um na sua função. E assim a vida segue. E claro que quando eu faço isso, eu passo para os meus filhos esse mesmo padrão. Né? Por isso que a terapia ajuda muito nesse sentido, né? Essa visão sistêmica, quando a gente começa a olhar para essas funções na família, e isso é libertador. Ok, pessoal, é isso por hoje. Curtam o meu canal no YouTube, Renato de Freitas. Entrem no meu grupo no Facebook, o grupo sobre constelação familiar sistêmica de Ribeirão Preto. Tem uma página no Face também, o terapeuta. Aguardo todos vocês lá. Curtem, comentando, enfim, interagindo. Tem muita gente fazendo proposta e me solicitando alguns temas aí de vídeos, né? E dentro das possibilidades eu vou atendendo, ok? Um grande abraço para vocês e até uma próxima.